Alô, galerinha da EJA, como estão vocês? Espero que todos estejam bem na graça de Deus. E aí, galera, chegamos aqui, né, mais uma reta final, já nos últimos, na nossa hoje revisão geral. Espero que todos tenham tido ótimas aulas com os tutores de vocês, com os professores. Vou passar essa revisão geral hoje. E próximo, vamos ter também uma atividade, né, uma avaliação final, referente a esses assuntos que tem no livro, no manual de vocês. Então, vocês sempre estejam aí na ativa, né? E esses assuntos que vai ser cobrado do período que a gente fez aquela outra revisão para cá agora. Preparei o material aqui, vou passar aqui um pouquinho para vocês o assunto. Vou compartilhar agora. Revisão geral, EJA, Educação de Jovens e Adultos Realizando Sonhos. Assuntos da revisão, temos aqui os nossos assuntos a seguir, e vamos lá recordar, como diz aí Mafalda, o discurso direto e o discurso indireto. Vamos saber que discurso direto é esse. O leitor pode conhecer as palavras e os pensamentos das personagens pela sua própria voz ou através do narrador, que reproduz essas palavras ou pensamentos. Assim, num texto narrativo, podemos conhecer as falas das personagens de forma direta ou de forma indireta. Vamos lá ver os exemplos. Um discurso direto. As personagens falam diretamente uma com as outras, em diálogo. Cada fala constitui um parágrafo, introduzido por um travessão. Ontem não fiz os trabalhos de casa. Espero não ficar de castigo. O discurso direto. As personagens não falam diretamente, mas tem um narrador. No exemplo, a Mafaldinha narra a conversa que teve com seu amigo Miguelito. Vamos ver como é aí que Mafalda vai se dirigir, né? Aí vamos fazer essas duas comparações. Que no caso ele mesmo estava contando a ela, e agora ela praticamente nos contando o que Miguelito, né, Manelito falou. Na segunda, o Manelinho contou-me que não fizera os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Viu aí a forma do contexto do discurso direto? Ele foi direto, ele contou que não fez. Já ela já estava no indireto. Ele disse que fez e espera não ficar de castigo. Tipos de sujeito. Sujeito simples. Vamos ver aí o que tem. O sujeito simples nos quer nos dizer. Possui apenas um núcleo e este vem exposto. Os homens destroem a natureza. Quem é o sujeito que destrói a natureza? O homem. Quem destrói a natureza? Os homens. Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Os alunos estudam para a prova. Quem é que estuda para a prova? Os alunos. Então veja que as perguntas, logo vocês, né, sempre vai dizer quem, em forma de pergunta. Quem quebrou? Os meninos quebraram a bicicleta. Quem quebrou? Os meninos. Sujeito composto agora. O sujeito composto possui dois ou mais núcleos que também vêm expressos na oração. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Eu e a turma fomos ao jogo. Veja aqui, pessoal, por que sujeito composto? Porque tem dois núcleos ou mais, né? Um ou dois núcleos ou mais. Então, aqui possui os dois núcleos.
vacas brancas e touros pretos. Se só tivesse touro preto, era um núcleo só. Então era simples. Mas aqui está identificando de dois objetos. Olha, a cegueira e a pobreza, duas coisas. Fome e desidratação, duas, então é composto. Eu e a turma. Então, duas pessoas não estão compondo mesmo aquele espaço, né? Digamos assim. O sujeito oculto, também chamado de sujeito elíptico ou desinencial, é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Dá-se, por isso, o nome de sujeito implícito. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preço. Quem é que está? Estamos, olha. Preste atenção, assim, sempre no verbo da frase, né? Estamos. Quem é que está? O sujeito, então, vai ser nós aqui. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quero que meus pais, então, eu quero, mesmo que aqui esteja no plural, meus pais, mas eu quero, meus pais, então o sujeito é eu. Estudaremos, olha, toda a matéria, o sujeito aqui é nós, estudaremos. E agora, transitividade verbal. Vamos ver um pouquinho também do que é uma transitividade verbal. O verbo, quanto à apreciação, pode ser classificado em transitivo direto e transitivo indireto. Vamos ver o que é um transitivo. É o verbo considerado de sentido incompleto, que exige complemento que lhe integre o sentido. Esse pode ou não vir relevado na oração. Transitivo direto é aquele que vem acompanhado de um objeto, sem preposição obrigatória. Objeto direto ou objeto indireto preposicionalmente. Então, ele vem com esses dois sentidos. O exemplo traz um verbo transitivo direto, pois o verbo compra exige completamente para inteirar seu sentido. Quanto se compra, compra-se obrigatoriamente algo. O complemento do verbo é chamado de objeto, quando esse objeto é ligado ao verbo, sem intervenção de uma preposição. É chamado de objeto direto. Assim, o verbo torna-se verbo transitivo direto. Há também o objeto direto, preposicionado. Esse é ligado ao verbo por uma preposição não obrigatória. Veja aí o exemplo. A bruxa bebeu. Transitivo direto. Complemento preposicional não obrigatória. Bebeu. A bruxa. Transitivo direto. Bebeu. Complemento de não obrigatório. De sua poção mágica. A bruxa bebeu. Vagou aqui, né? A bruxa bebeu. De sua poção mágica. Complementou aqui. Esse bebeu. Intransitivo é o verbo considerado de sentido complemento, que não existe complemento, que lhe integre o sentido. Exemplo, a criança dorme. O verbo de ligação é aquele que serve para estabelecer certo tipo de relação entre um atributo do sujeito e o sujeito, sempre com significado de estado ou mudança de estado. Exemplo, o bebê é calmo. Sujeito, bebê, verbo de ligação é, e calmo, né, é o atributo aí, o absolutamente.
calmo. Está atribuindo a quem? Que é o bebê que é calmo. O bebê, que é o sujeito. Verbo de ligação está transitivo. E calmo, atribuído ao sujeito. O bebê está calmo. O bebê ficou calmo. O sujeito, né? O bebê, verbo de ligação, mudança de estado. E aqui, absolutamente calmo. Quem? O sujeito. Quem é? O bebê. Certo, galera? Agora vamos falar um pouquinho aí do conto popular tradicional. O conto popular é um conto literário, tem muitos traços em comum, são narrativas breves, com número reduzido de personagem, uma só ação, espaço-tempo reduzido. O conto popular, a sua origem é o povo, menos letrado, proveniente dos locais rurais. Literatura de transmissão oral, história contada de boca em boca. Geralmente, histórias ligadas às crenças religiosas, aos costumes populares, etc. Qual é a função desse conto popular? São memórias de um grupo, apresentam modelos exemplares em situação de incógnita, vinculam valores patrimônio universal e intemporal, condicionam comportamento, atitudes, preenche espaço de lazer, função lúdica. Então, é toda a função de um conto popular. Agora, como preparar e apresentar um seminário? O que é um seminário? Dinâmica de estudo em grupo que visa o estudo em a profundidade de um tema. Então, um seminário é você se aprofundar, né? É uma dinâmica, vamos dizer assim, é um trabalho que o professor passa com o tema do assunto que cada grupo ali agora vai estudar por pedaço, por período. Cada grupo vai se aprofundar naquele tema que o professor deu, daquele assunto, e agora vão debater e vão esclarecer. Para que serve um seminário? Aprofundar um tema, propiciar o debate sobre um tema, socializar o conhecimento para um grupo, sistematizar e divulgar os conhecimentos construídos em grupo, tornar a abordagem de um assunto mais dinâmica. Seminário como técnica de ensino. Permite o desenvolvimento da habilidade de falar em público, capacidade de análise e síntese, permite a memorização das informações apresentadas e também a análise de alvo do público, o número de pessoas, quem são as pessoas, qual é o conhecimento prévio do público, o que realmente eles precisam saber, eles utilizaram suas informações, quais as perguntas que eles poderiam fazer. Então, isso aí é só questionamento para quem vocês vão fazer, né? Apresentar esse seminário. E que tipo de perguntas que provavelmente eles vão fazer com base ao assunto, ao tema que vocês estão abordando. E agora a nossa mensagem, né? Final aí de temporada, de final de ano e final de semestre. O Natal é tempo de esperança e reflexão. Que este clima permita-nos refletir o ano que se encerra, renovando a esperança de novos tempos. Feliz e um bom Natal. Espero que todos, né, renove, como tem aí dizendo a mensagem, a esperança de novos tempos, né, e que vocês continuem a caminhada, não parem, não continuem sentados à beira do caminho por causa de um tropeço, lutem, vão em frente, né? Todos nós estamos passando, graças a Deus, por esse turbilhão de tormento dessa pandemia, mas vamos, né, esperar por tempos melhores e com fé em Deus, logo, logo estaremos todos juntos
presencialmente, na graça do bom Deus. Então, tenha um bom, feliz Natal e até a próxima, se Deus nos permitir.